Agora aqui, outro. Professor, meus familiares e a maioria das pessoas com as cabeças a priorísticas têm confundido a expansão da conscienciologia, que eu faço até em redes sociais virtuais, com o fanatismo religioso dos evangélicos, com atributos conscienciais atrasados. Como se portar nesses acontecimentos sem cometer o estupro evolutivo? Mostra os fatos de modo racional e deixa as pessoas pensar, deixa para lá. Agora, o problema é mostrar os fatos racionais, fazer a pessoa raciocinar com lógica. Isso é que é o ideal. E o mais é deixar, cuidar de sua vida, olhar a sua proex. No verbete do DAC, página 1, enunciatum, poderia relatar o item homeostaticologia, porque muitas vezes a pessoa cosmoética é tida como radical ou lunática nessa vida. Olha, o problema todo é o seguinte, aqui eu digo o seguinte, o ato de repartir depende do talento da consciência large, doadora, pessoa predisposta à predominância das concessões fraternas sobre as exigências, condição essencialmente homeostática, rígida e evolutiva. O pior desafeto está dentro de nós, que é a autocorrupção. Não precisamos e nem devemos chorar, mas precisamos estar atentos ao choro dos nossos amigos. O efeito da postergação de tarefas é a ampliação do ansiosismo, gerando o ciclo vicioso comocional na pessoa desorganizada. As grandes ações cosmoéticas perduradoras, aquelas que permanecem, são sempre geradas a partir de cálculos. Os bens reais das pessoas são os evolutivos, ou seja, os atributos conscienciais, aquilo que eu chamo de megatrafores, quer dizer, as grandes virtudes da personalidade. A pessoa cosmoética, determinada ou superdotada, chegou a semelhante condição porque abraçou uma causa justa em alguma das suas existências humanas prévias. Então, veja, por aí a gente começa a entender o processo homeostático. Homeostático quer dizer sadio, equilibrado, que não tem doença, quer dizer, a situação muda. E é justamente o que eu estava falando antes, sobre o problema dessa condição da pessoa que lembra de alguma coisa sobre as comunex evoluídas que ela esteve durante a intermissão, antes dela renascer. Agora aqui outro. Professor, tem uma sobrinha de 5 anos que está sofrendo ataques extrafísicos enquanto dorme e acorda chorando, dizendo haver cachorro e outros animais no quarto. Isso já ocorreu há mais tempo na sua residência em São Paulo. Só que nos últimos dias ela está visitando minha mãe em Brasília e o problema agravou muito. Brasília é pesado. A energia lá é de discórdia e todos entram em conflito com facilidade. A menina tem um nível de cosmoética muito avançado e sua maturidade surpreende. Tudo indica ser intermissivista e parece ter a missão de conciliadora desse grupo. O pai dela está muito envolvido com o processo de Umbanda, que pode estar criando um contrafluxo. Sim, isso aí piora toda a situação dela. Estou escrevendo a pedido da minha irmã, mãe da menina, que solicitou ajuda. Poderia colocar o nome dela na sua TENEPS e, se possível, comentar o caso? Não, o caso dela é o seguinte, ela é sensível. O ideal é o seguinte, se ela sair por aí, afinal de contas, vocês são de Florianópolis, não é tão longe, o dia que vir aqui para a cidade de Foz, traz a menina para a gente ver e nós vamos fazer teste com ela, inclusive de laboratório. Essa menina já pode mexer com o processo que às vezes desenvolver. Agora ela precisa de arco voltaico. Se ela aparecer por aqui, vamos fazer o arco voltaico. Agora, eu recebi aí os endereços, vamos colocar na TENEPS para ajudar. Mas se vocês aparecerem por esses lados, traga a menina para a gente ver com calma, que aí nós vamos ver o que fazemos aí para ajudá-la diretamente com energia através de arco voltaico. Isso é que seria o ideal. Professor... Agora, vê se tem alguém junto da família ou amigos aí que faça o arco voltaico para trabalhar com a menina. Isso aí tem que trabalhar um período com ela.
Professor, Sim. aqui no ar. Queria entrar numa questão pessoal. Eu vim de uma família espírita e hoje está todo mundo voltando para o centro de Umbanda. Eram todos de centro normal. Eles estão fazendo uma regressão. E eu estou tentando entender... Estão saindo do espeto e caindo na brasa viva. Estou tentando entender esse processo. A minha irmã, ela é médio de incorporação e eu estou tentando dar uma estudada. Então agora ela vai ser égua. Quer dizer, cavalo de Umbanda. Isso, tem tudo isso. Essa questão do cavalo, ela até me explicou. Esses guias que frequentam esses centros de Umbanda, eles passaram pela... Tudo é guia cego. Tá, mas eles passaram pela segunda dessoma? Tiveram isso ou não? Não, esses já passaram, mas eles são mal intencionados. Está cheio de assediador nisso, é guia cego. Umbanda, de modo geral, esses despachos são feitos o seguinte: tem uma pessoa aqui, que deu tanto para a pessoa fazer um despacho contra essa. Então eles fazem. Mas essa pessoa, na hora que vão fazer, faz assim: não, eu dou o dobro que aquele fez. Então eles fazem, vira contra a outra. É assim que é feito o despacho. Então você não pode confiar em nada disso. A informação que eu tenho da minha irmã é que eles não fazem esse tipo de trabalho, eles, segundo eles, são generosos. Assim, sempre é uma bênção, são santos, tudo abençoado, uma beleza, tudo conversa fiada. Tá, aí eu queria entender... Vai ver os despachos, como é que são, que você vai sentir a energia. Chega lá num congá deles e você sente a energia, como é que é. Está cheio de guia cego e coisa então essa questão mal intencionada. O processo é a má intenção. Essa questão da segunda dessoma, esses guias passaram ou não? Era isso que eu queria entender. Eles estão conscientes, eles sabem que estão conscientes. Porque, pelo que eu entendi, eles... tudo guia cego. Mas eu sei. Guia cego já passou para a segunda dessoma. Ah, tá. Mas só que tem... Porque eles entendem bem de energia, pelo que eu... Eles entendem bem de energia. Não sei, porque minha irmã disse assim, que o fumo, a bebida, eles têm isso... Escuta, fumo e bebida, você acha que isso está certo? Não está. Eu realmente... Está tudo errado. Eu compreendo. Agora, veja, ninguém vai combater, porque isso é troço da África. É negócio primitivo, é quase pré-humano, sub-humano, é animal. Então, aí minha irmã disse assim, que depois que ela toma essas coisas, eles tiram todo o gosto da boca dela, ela não se sente com... Então, eles fazem algum fenômeno parapsíquico ali para poder retirar filha, isso, né? Não é isso não, deixa eu só te explicar. Nessas questões de terreiro, geralmente tem tambor para manter os negócios lá deles. Então, o que é que se passa? Existe o cara que é o Egum, aquele que comanda o processo de tambor e que dá também a orientação, é o líder dos despachos, propriamente dito. Então, com o passar do tempo, eles têm muito poder, porque ali é o poder da vida e da morte. Por quê? Eles, às vezes, vão fazer um despacho, então a mulher chega lá e dá 5 mil para eles, para dar um jeito naquela vizinha que está querendo roubar o namorado dela. Então, eles dão um jeito, a mulher lá se atrapalha, às vezes até morre, e ela casa com o cara que ela queria. É lógico que esse casamento nunca vai dar certo, porque aquela que dessomou vem contra ela, vai ser uma balbúrdia aquela família. Você está entendendo? Agora, o que se passa? Isso acontece nas melhores famílias. A maioria dos despachos são assim. Então, tem aqueles casos que às vezes a pessoa descobre, vai ver no travesseiro, que colocar lá o negócio da morte do cara. Ele deve morrer até outubro. E coloca o nome dele, as coisas todas lá, para fazer o despacho para ele morrer. Você está entendendo como é que é? Então, você vai confiar em umas coisas dessas? Isso aí é terrível. Eu queria entender o processo energético, porque, pelo que eu entendi, eles entendem de energia. É o assédio. Negativa, mas eles falando têm esse no domínio, movimento espírita, é a obsessão o tempo todo. Então, ela saiu do espeto e caiu numa brasa pior. Você está entendendo? A brasa viva. Agora que estão levando o evangelho para dentro do centro de Umbanda. Eu não sei o que vai virar isso. Não, mas isso não adianta, tudo é tapiação. Só de beber e de fumar, outra coisa. Isso é igual lá no Oriente, por exemplo, na Índia. Os caras chegam e é capaz de beber aí 3 garrafas de cachaça. E acaba o transe, ele está bom, não tem nada. É isso que eu gostaria de entender. Pois é, mas isso é porque estão chupando. Ali está cheio de vampiro, chupando a energia dele o tempo todo. Não é ele que está bebendo, é o outro. Ele é um caneco que está bebendo para os assediadores. É por isso que eles não ficam... Entendeu como é que é, não? Agora, veja, isso é terrível. Não é fácil.
E as consequências dessa condição, isso aí vai piorando cada vez mais. E aquilo faz uma rede de assédio violento. Tudo é baratrosférico, quer dizer, tudo é praticamente tenebroso, infernal. Quando eu chego na minha casa, eu já sinto. A intenção é ruim. Hein? Eu sinto a energia da minha casa, assim, cada vez mais. Não, depois que eles fizeram essa transição, quando cada vez pior. Quando você puder, você deixa esse povo, deixa para lá, dá um jeito. Uma outra coisa, se vocês começarem a mexer com banda, veja a fazenda do seu pai, o que vai acontecer. Eu garanto que já deve estar acontecendo alguma coisa lá. Eu já trabalhei muito nesse negócio para limpar. Já acontece muitas coisas. Não, mas veja agora, desde que eles entraram na Umbanda, o que aconteceu na fazenda? Fala com o seu pai. Já teve alguns fatos aqui, lá, fala com o seu pai. Não, o senhor falando, eu já captei. Já viram isso? Sim, já. Teve um dia que o pessoal quase estava dentro de um lugar fechado. Agora, e começou pior a não é isso não. Pior que vai começar a acontecer é a hora de começar a mexer com animais. Um animal, quando ninguém está esperando, o animal amanheceu morto. Não tinha motivo. Abra o olho com isso. Isso tudo é assimilação de energia, quer dizer, vampirização do ambiente. Abra o olho, porque esses negócios não são bons, não. Agora, eu quero te dizer só uma coisa. Faz algum tempo, nós estávamos em Ipanema, quando chegou uma senhora e trouxe o filho dela para mim, para eu ver. Então, eu fui olhar o filho, fazer arco voltaico, ver aquilo tudo. O rapaz tinha menos de 40 anos, mas, assim, um pouco totalmente fora do esquadro, como se ele não tivesse aí. Zumbi. Você está entendendo? Aí ela vira para mim e fala assim: doutor, dá um jeito, porque meu filho era tão bom, tão inteligente, estudou tanto, fez tanta coisa, e agora ficou isso aí que a gente não sabe o que é. Eu falei assim: é um vegetal. Ele entrou no vegetal. Esse rapaz deve ter feito algumas coisas de despacho. Eu falei assim: como é que o senhor sabe? Aí eu viro para ela e falo assim: me explica tudo como é que foi. Aí ela fala: ele trabalhou 12 anos com Megon. Ele é que... Então, ali, a pessoa, depois de tanto tempo, ele acha que ele tem o poder da vida e da morte. Ele manda matar os outros. Você está entendendo? Como se ele fosse um general ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, o que se passa? Chega num certo ponto que o arquivo que ele já trabalhou com tanta gente, aquele regimento de pessoas, de vítima, tudo isso, que esses assediadores extrafísicos, os guias cegos, matam uma pessoa. Ela tem um acidente e morre. Então, eu perguntei para ela assim: é engraçado como é que ele está vivo. O que foi que aconteceu? Não, o que aconteceu é que eles queriam despachá-lo, assim, para não trabalhar mais. Então, eu pedi para eles ajudar. Aí, insisti demais para eles ajudar. Então, eles falaram que eu ia ter o meu filho de volta. Só que o meu filho de volta não apareceu. Veio um vegetal no lugar dele. Aí eu falei assim: você não pediu para ele continuar vivo? Porque eles matam o arquivo. Você está entendendo? Eles acabam, fecham o arquivo. Então, vira defunto. No caso dele, eles deixaram o filho porque ela pediu, insistiu demais. Depois de 12 anos, eles queriam queimar o arquivo. Não queimaram, mas colocaram o cara. Eu mostrei para algumas pessoas que estavam lá como é que era o rapaz. Aí a mãe vem: o que a gente faz? Fala assim: você não pode esperar mais nada, porque ele aí já foi embora, está degringolou, a cabeça dele já foi para o espaço. Isso aí nunca mais vai ser. Você tem que cuidar do seu filho do jeito que ele está aí, foi o que você pediu. Mas não, eu queria era meu filho do jeito que ele era. Agora, igual esse, tem um monte de casos igual esse. O Egon, que em vez dele morrer de uma hora para outra, porque às vezes ele morre prematuramente. E ninguém sabe, morre por uma doença de pele, morre por um acidente, morre porque caiu na escada. Então, esse negócio de cair na escada é terrível. Quando ele renascer em outra vida, como é que fica a situação? Na outra vida, não, o negócio enrolou, né? Isso aí já vem de trás. Por exemplo, o caso da família dela. Se eles estão no espiritismo e saiu lá para a Umbanda, deve ter assédio nisso violento já no espiritismo, tudo. É assediador. Então, o processo já vem de trás. Vamos ver o próximo capítulo, o que vai dar. Alguém tem que começar a melhorar isso, perdoar, avançar lá, para abençoar todo mundo, esclarecer, ver o que faz. Essa consciência desse rapaz, numa vida futura, como é que ele vem? É preciso perguntar para ele.
Às vezes ele vai ficar danado da vida e vai querer fazer só vingança. Nunca se sabe. Se de ver. Eu acho que ele ainda está vivo até agora, já faz alguns anos, ele está vivo. Agora é totalmente vegetal. Você vê direitinho que é um zumbi. E ele está crente que ele é o tal, ele fala. Entende? Como se ele fosse ainda. Eu fui conversar com ele, só nós dois, chamei ele para um canto para ver. Aí, lá pela Santa, ele abriu. Fiz arco voltaico nele para ver se ele melhorava. Mas eu cheguei à conclusão que eu senti que o cérebro está degringolado, eles liquidaram com ele. Já não é mais só energia gravitante, não. É o cérebro que não funciona mais. Então, professor Valdo, nesse caso, como saber o momento de interferir, de tares, não entrar, ou afastar, entendeu? Jamais entrar em nada, deixar para lá e abençoar todo mundo, cair fora. E como se proteger? Essa tem sido a minha reação, até que eles Isso é uma máfia baratosférica. Mas, por exemplo, eu estou com a minha família, em alguns momentos dá para eu falar alguma coisa. Realmente não dá muito para entrar a fundo. Não, sei, não mas você fala aquilo que você pode, mas a pessoa é o seguinte, você pergunta para ela, você nunca vai sair disso? Pergunta para sua irmã. Se for, deixa ela para lá. Fala assim, ó, não vou entrar nessa. Porque senão você está se acumpliciando com coisa baratosférica. Isso é uma máfia. Cuidado com isso. As religiões, de modo geral, estão tudo errado, você sabe. É uma parte muito errada. Eles falam bonitinho para acabar com tudo. Por exemplo, o sacerdote da Igreja Católica é um pedófilo. É uma cara de santo e as garras de pantera. Pega criança, quer dizer, o que você quer? Eu consegui trazer meu pai e minha mãe aqui há um mês atrás. Meu pai ficou muito impressionado com isso aqui, isso mexeu com ele, assim. Eu não sei até onde foi, mas isso mexeu muito com ele. Ele ficou impressionado, ficou uns 3 dias meio em órbita, assim. Agora vamos ver o resultado. Realmente é difícil saber quando entrar. São as pessoas mais de idade que devem cair a ficha primeiro. Quem devia entender mais isso é o pai e a mãe, não é a filha. Então é o pai e a mãe que devem reagir perante a filha, para ver se ajuda. Ah, mas não, lá é... Agora, se não dá, tem que deixar para lá. Ó. Agora, você sabe que ela é de Frutal, né? É gente do Triângulo. Ela é lá da turma de Frutal. Ela é de Berlândia. Você chegou a fazer curso lá em Uberaba? Fez? Em Rio Preto. Então, é bem do lado de Frutal. E a gente está montando um núcleo. É Uberaba que está dando apoio para a nossa formação em Rio Preto. São situações e lugares que eu conheço na palma da mão. O que você queria? Dentro dessa dúvida dela, como faz para alguém se proteger dessas energias baratosféricas? Não participar disso em primeiro lugar. Ter boa intenção. E dominar o estado vibracional, a energia para se defender. Qualquer coisa, isolar, fazer encapsulamento, deixar para lá. Um bom EV blinda a pessoa. Agora, se entrar na onda, principalmente se tiver medo disso, pronto. A canga vem, o cara está no buraco. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física.
O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.